Tudo bem, irmãos? Eu decidi abrir esse canal no YouTube para que nós possamos falar um pouco sobre a palavra de Deus. E aqui eu quero expor alguns textos bíblicos daquilo que Deus tem colocado no meu coração. E serão vídeos de 15 minutos, 10 minutos, serão vídeos explicativos com base em textos bíblicos, para que você possa crescer aí na graça e no conhecimento. E eu quero falar com vocês hoje a respeito da chamada de Abraão. Muito é se falado na igreja sobre a chamada de Abraão, mas quero revelar a vocês alguns segredos sobre a chamada de Abraão. Em Gênesis capítulo 12, acredita-se na maioria dos púlpitos das nossas igrejas e na maioria dos irmãos evangélicos, que em Gênesis capítulo 12 está a chamada de Abraão, mas isso não é uma verdade. A chamada de Abraão não acontece no capítulo 12 de Gênesis, ele acontece em um outro livro da Bíblia. Nós vamos descobrir que livro é este. E também em Gênesis capítulo 12, quando Deus aparece a Abraão, ali Deus já está aparecendo a Abraão pela segunda vez e não pela primeira. Porque Abraão está na metade do caminho e ele desistiu, parou na metade do caminho do seu chamado, daquilo que Deus tem para a vida dele. Então Deus vai reaparecer a Abraão para que possa trazer Abraão novamente debaixo de um propósito, debaixo do chamado original, que Deus entregou a ele através de uma visão. E é isso que a gente vamos falar hoje. Em poucos minutos vou te mostrar a chamada de Abraão, aonde ela aconteceu, qual foi a visão que Abraão teve quando Deus o chamou e para que ele saiu em busca dessa visão. Ele existia um propósito, existia na vida de Abraão um chamado, um propósito e uma visão específica para a qual Deus o chamou. Porque sempre que Deus chama um homem, Deus lhe mostra um destino profético. E aí eu quero trazer com vocês. Por exemplo, abra aí em Gênesis capítulo 12. Gênesis capítulo 12, que as pessoas, em sua grande maioria, os pregadores, vão falar que é o chamado de Abraão. Mas não é o chamado de Abraão. A epígrafe do capítulo 12, o que é epígrafe? O que aparece em cima, o prólogo, né? O prólogo, ele dá, Deus chama Abraão e lhe faz promessas, mas isso não é uma verdade. Aqui, Deus já está chamando Abraão pela segunda vez e não a primeira. Olha só como diz o texto, Gênesis capítulo 12, verso 1. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Então, por esse versículo aqui, de Gênesis 12, verso 1, é que a maioria acredita-se que Deus está chamando ele aqui. Mas não é uma verdade. Olha o versículo de número 4. Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abrão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. Então, observe que em Gênesis 12, Deus está chamando Abraão, ou Abrão, e ele tem a idade de 75 anos, quando ele está saindo aqui de Harã. Veja que é muito importante você perceber aonde ele está saindo. Ele está saindo de Harã, mas o chamado de Abrão, né, que depois se tornaria Abraão, não foi em Harã. A princípio, foi ainda na sua terra natal, chamada Ur dos Caldeus. Quando Deus aparece aqui em Gênesis 12, o pai de Abrão, Terá, ou Tera, já havia falecido em Harã. Mas quando Deus chama Abrão pela primeira vez em Ur dos Caldeus, o pai dele ainda está vivo. E essa é a prova de que ele foi chamado não em Harã, como diz aqui o texto em Gênesis 12, mas sim em Ur dos Caldeus, em sua terra natal.
Abra comigo Atos, capítulo de número 7. Nós vamos ver aonde que originalizou o chamado de Abrão. Atos, capítulo 7. Estevão vai trazer essa revelação para nós. Atos, capítulo de número 7, versículo de número 1 em diante, diz assim, ó: E disse o sumo sacerdote: Porventura é isto assim? Estevão vai lhe responder e vai dizer no verso 2: E ele disse, ele quem? Estevão: Homens, irmãos e pais, ouvi. O Deus da glória apareceu a nosso pai Abraão, estando na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. De novo, versículo de número 2. Ouvi, homens, irmãos e pais. O Deus da glória apareceu ao nosso pai Abraão, estando na Mesopotâmia, em Ur dos Caldeus, antes de habitar em Harã. Então, antes de habitar em Harã, como estava escrito em Gênesis 12, versículo de número 4, o Deus da glória, o Eterno, apareceu, ele apareceu a Abraão, que antes se chamava Abrão, ainda quando ele habitava na Mesopotâmia, em Ur dos Caldeus, antes de habitar em Harã. Então o chamado de Abrão não se dá em Gênesis 12, mas sim o chamado de Abrão se dá em Ur dos Caldeus, na Mesopotâmia. E está escrito em Atos capítulo 7, versículo de número 2. Olha o versículo de número 3. E disse-lhe: Sai da tua terra, dentre a tua parentela, e dirige-te à terra que eu vou te mostrar. Observe que Deus vai mostrar-lhe uma terra. De novo, Deus vai mostrar a Abrão uma terra, mas Deus já tinha entregado uma visão de uma grande cidade, a qual o construtor é Deus e não o homem. E Abrão saiu em busca dessa cidade, a qual Deus é o construtor e não o homem. Glória a Deus. Olha o verso de número 4. Atos 7, verso 4. Então saiu da terra dos caldeus, ele saiu, e habitou em Harã. E depois dali que o seu pai faleceu, Deus o trouxe para esta terra que agora habitais, Canaã. Então ele saiu de Ur dos Caldeus, mas parou na metade do caminho, em um ambiente, uma terra chamada Harã, que significa terra de oportunidades. Ele parou na metade do caminho, na terra de oportunidades. Não faça isso. Não desista do seu chamado, da visão que Deus te deu, para parar na metade do caminho, em uma terra de facilidades, de oportunidades. Deus é contigo. Seja fiel à visão, ao chamado, ao propósito que Deus te entregou. E aí, quando o pai dele morre, Terá, ele vai morrer, o pai dele, em Harã. E Deus vai reaparecer a Abraão, ou Abrão, em Gênesis 12, quando Abrão já está na metade do caminho, em Harã. Ele já saiu de Ur dos Caldeus. E depois da morte do seu pai, Deus o trouxe para esta terra que agora vocês habitam, que se chama Canaã. Observe comigo, volte lá em Gênesis, eu vou te provar, vou te mostrar. Gênesis. Vou te mostrar que eles saíram de Ur dos Caldeus, mas pararam na metade do caminho, na metade do trajeto, em uma terra chamada Harã. Gênesis capítulo 11, versículo de número 26. Aqui tem um segredo poderoso. E viveu Tera 70 anos
e gerou a Abrão, a Naor e a Harã. A terra de Harã só se chama Harã porque o filho de Tera, juntamente com seu pai e com seus irmãos, foram habitar lá. Antigamente as terras recebiam os nomes das pessoas. Então, terra de Ur dos caldeus, terra de Canaã, lembra do neto de Noé, filho de Cã, chamado Canaã. Canaã se chama Canaã por conta do neto de Noé, filho de Cã. E Tera viveu 70 anos. Agora, Tera não gerou primeiro Abrão. Acredita-se que Abrão só veio ser gerado por Tera quando Tera tinha 130 anos de idade. Quando Tera tinha 70 anos, ele gerou um dos meninos, ou Naor ou Harã. Eles são mais velhos do que Abrão. Abrão só foi gerado com 130 anos de idade da vida de seu pai. E onde que prova isso? Versículo de número 27. Estas são as gerações de Tera. Tera gerou a Abrão, a Naor e a Harã, e Harã gerou a Ló. Verso 28. E morreu Harã, estando seu pai Tera ainda vivo. Morreu Harã, na terra do seu nascimento, viu aí? Em Ur dos Caldeus. Eles estavam em Ur dos Caldeus. Agora, olha o verso de número 31. E tomou Tera Abrão, seu filho, e a Ló, filho de Harã, que morrera, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus. Eles saíram de Ur dos Caldeus para ir para a terra de Canaã. E vieram até Harã e habitaram ali. Então eles saíram de Ur dos Caldeus para irem à terra de Canaã, mas vieram até Harã e habitaram ali. E ali eles pararam no meio do caminho. Olha o versículo número 32. E foram os dias de Tera 205 anos, e morreu Tera em Harã. Foram os dias de Tera 205 anos, e morreu Tera em Harã. E como que eu sei que Tera teve Abrão com 130 anos de idade? Simples. Ele morreu com 205 anos em Harã. Olha o capítulo 12, do verso de número 4. Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abrão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. Então, quando seu pai, Tera, morre em Harã, a idade de Abraão já é 75 anos. E se Tera morreu com 205 anos, e a idade de Abrão é 75 anos, portanto, a idade a qual Tera gerou a Abrão foi com 130 anos. 75 anos depois, com 205 anos, Tera morre em Harã, na metade do trajeto indo para Canaã. Ele para em uma terra de oportunidades. Abrão, ainda chamado de Abrão, ele com 75 anos agora, ele dá continuidade à jornada da sua visão, do seu propósito, do seu chamado. O que eu quero deixar aqui para vocês é: não pare nas terras de oportunidades a qual Deus não te entregou. Tenha a visão, o propósito e o chamado estabelecido e prossiga para que Deus possa te entregar a bênção por completo. Porque Abrão, ele tinha uma visão de uma cidade cujo construtor é Deus. Deus mostrou a Abrão a Nova Jerusalém, e ele saiu de Ur dos Caldeus com seu pai a princípio. Seu pai morre na metade do caminho em Harã, e Deus tem que reaparecer a Abraão para que ele possa continuar caminhando, para que ele possa continuar com a visão da Nova Jerusalém, porque Deus tinha mostrado uma cidade a qual o construtor é Deus e não os homens. E ele saiu em busca dessa cidade com esta visão. Então não se perca na visão que Deus te deu, e que você possa caminhar seguindo para o alvo que é Cristo, para a Nova Jerusalém de Deus.
não pregue mais, dizendo que o chamado de Abrão está em Gênesis 12, porque não está. O chamado de Abrão acontece lá em Atos, capítulo de número 7. E em Gênesis 12, ele já está na metade do caminho. Que Deus te abençoe. Deus possa te enriquecer grandemente com grandes conhecimentos e que a visão que Deus te deu de uma nova Jerusalém, cujo construtor é Deus e não o homem, que você possa ser fiel a esse chamado, a essa visão, e que as terras de oportunidades que vão surgir no seu caminho não te pare a sua jornada, mas que você prossiga para o alvo que é Cristo, até conquistar aquilo que Deus te entregou. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Abençoe a todos. Fique com essa palavra, o chamado de Abraão, ou o chamado de Abrão, que está em Atos capítulo 7, e não em Gênesis capítulo 12.